Olá, estamos começando mais uma entrevista com o Dr. Lucas Rocha Furtado, ele que é um especialista no assunto desta série produzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro sobre as licitações. Dr. Lucas, na entrevista anterior, nós estávamos falando sobre a obrigatoriedade das licitações. Mas em que momento, em que circunstâncias o administrador público pode ter a licitação dispensada na hora de contratar? Nós vimos na nossa conversa passada que o administrador público, sempre que ele quiser contratar a execução de uma obra, a prestação de um serviço, não é isso? Fornecimento de bens ou mesmo a própria alienação de bens, deve instaurar um procedimento prévio, um processo. A regra é essa. Regra que, a rigor, decorre não apenas da lei, decorre da própria Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 21, determina essa obrigatoriedade da licitação como um antecedente do contrato administrativo. Então, o contrato é a obra, o contrato é o fornecimento, é a prestação de serviço ou a alienação de bens por parte da administração pública. A licitação, o antecedente necessário. Obrigatório, sim, a regra é essa. O administrador público, quando vai contratar, deve antes licitar, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. É o que diz a Constituição. Então, a Lei 8666, somente a Lei 8666, que é uma lei federal, pode prever hipóteses em que o administrador público, em que o senhor administrador público, a senhora administradora pública, poderá contratar sem licitar. Eu digo, é importante frisar isso porque o Estado, o município, vale dizer, o legislador estadual, o legislador municipal, não tem competência para aprovarem leis, criando outras hipóteses de contratação sem licitação, que não aquelas já expressamente previstas na Lei 8666. Então, a Lei 8666 indica situações em que o administrador público poderá contratar sem antes licitar. Inexigibilidade, licitação dispensada, dispensável. Há uma certa confusão aí entre essas figuras, esses instrumentos? É preciso distingui-los? É preciso porque a lei faz essa distinção. Teoricamente, nas hipóteses de dispensa, existe uma competição. Teoricamente, nessas situações, haverá mais de uma pessoa interessada em executar a obra, em prestar o serviço, em fornecer o bem. Nas hipóteses de inexigibilidade, ao contrário, teoricamente não haverá competição, daí porque não se justifica a licitação. Então, temos de apresentar essa diferença entre dispensa e inexigibilidade, como situações previstas na lei de licitações de contratação sem licitação. Então, a regra é a licitação. Sempre que o administrador público for contratar, deve antes licitar, ressalvadas essas hipóteses. Então, vamos às hipóteses de dispensa. A própria dispensa pode se subdividir em duas outras categorias: licitação dispensada, licitação dispensável, como subcategorias de dispensa. Licitação dispensada. Eu falei agora há pouco que quando o poder público aliena bens móveis ou imóveis, é obrigado a licitar. Vamos conversar mais detalhadamente sobre isso em seguida. Mas é obrigado a abrir um processo licitatório, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada. Essas hipóteses de licitação dispensada estão todas elas indicadas no artigo 17 da Lei 8666. O artigo 17 estabelece que sempre que o poder público quiser alienar bem móvel ou imóvel, precisará sempre justificar o porquê da alienação, deverá demonstrar interesse público nessa alienação, deverá fazer uma avaliação prévia do bem e instaurar processo licitatório, ressalvadas as hipóteses indicadas no próprio artigo 17 de licitação dispensada. Por exemplo, permuta de imóveis. O artigo 17 indica que quando o administrador público quiser fazer uma permuta de um imóvel, demonstrada a necessidade dessa permuta, feita a avaliação dos bens, indicado o interesse público nessa permuta, é dispensada a licitação. Então, licitação dispensada está relacionada à hipótese de alienação de bens móveis ou imóveis, em que a própria lei indica que não haverá necessidade de fazer licitação. Então, primeira categoria de dispensa, licitação dispensada, relacionada à alienação de bens. Agora temos uma outra categoria,
que são as hipóteses bem mais reduzidas de inexigibilidade de licitação. Nós já sabemos que a licitação existe para escolher a proposta mais vantajosa. Agora, e se não há competição? Se, por exemplo, eu, administrador, necessito adquirir um bem que eu sei que só pode ser fornecido por uma empresa, para que abrir um processo licitatório? Para que abrir um processo se eu sei que somente uma empresa vai participar? Essa é uma das hipóteses que melhor identificam a inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade está ligada à inviabilidade de competição. Um exemplo bom disso é a contratação de bens ou de serviços por parte de fornecedores exclusivos. Atento que o fornecedor exclusivo é o do bem, é o do serviço e não de marca. Representante exclusivo de marca não pode ser contratado com base em inexigibilidade, até porque a administração não pode dar preferência à marca. Então, se necessita adquirir um produto, contratar a prestação de um serviço, somente existe uma empresa em condições de prestar esse serviço, fornecer o bem, é uma hipótese de inexigibilidade. Por quê? Porque não há competição. Na contratação de serviços técnicos, profissionais especializados, a lei indica como sendo outra hipótese de inexigibilidade. Na contratação de serviços artísticos, de artistas consagrados pela crítica, pela opinião pública, também hipótese de inexigibilidade. Mas sempre lembro que a regra é a licitação. Parece que quando se trata de licitação dispensada, a lei é extremamente objetiva e clara. E ouvindo assim, licitação dispensável, parece que se deixa aí uma certa condicionante ao administrador público. Ele poderá ou não, ou dependendo de alguns critérios, parece que esse dispensável soa como poder ou não fazer. É isso ou a lei também tem aí um elenco de condições bem objetivas? Efetivamente, quando a lei trata da licitação dispensável, ela dá liberdade. O administrador público ele não pode querer, por exemplo, a título de interpretação, criar outras hipóteses que não expressamente indicadas no artigo 24. Agora, mesmo que, por exemplo, ele decida adquirir um bem no valor de R$5.000, pela Lei 8666, bens avaliados em até R$8.000 não necessitam de licitação, porque se enquadram em uma das hipóteses do artigo 24 como licitação dispensável. Então, eu sou administrador, decido adquirir um bem no valor de R$5.000. Preciso fazer licitação? Não. Por quê? Porque o artigo 24 diz que, em função do pequeno valor, a licitação é dispensável. Todavia, se eu quiser instaurar um processo licitatório, posso instaurar. Há, sim, uma certa liberdade no que diz respeito ao artigo 24, em que o administrador público pode licitar, pode eventualmente não licitar. Mas não no sentido, jamais no sentido de que o administrador poderá criar outras hipóteses de licitação dispensável que não as expressamente indicadas. Se ele, administrador público, decide pela alienação de um bens, tem de licitar. A regra é essa, todo contrato, seja ele qual for, deve ser antecedido de uma licitação. Então, se esse contrato consiste na alienação de um bens, deve o administrador público abrir um processo licitatório, uma concorrência, um leilão, ressalvadas essas hipóteses. Então, se o poder público quiser alienar um bem e não quiser justificar, ou seja, e não quiser abrir o processo licitatório, deverá justificar com base no artigo 17. Então, independentemente de qualquer confusão conceitual entre dispensa, inexigibilidade, dispensada, dispensável, administrador público vai alienar bem? Licite. Para não licitar, ele terá de conhecer o artigo 17 da Lei 8666 e enquadrar aquela hipótese concreta em uma das situações indicadas do artigo 17, de licitação dispensada. A justificativa para o administrador público, ela pode ser um complicador, ela é um instrumento obrigatório. Mas como formalizar esse instrumento? Em que elementos o administrador vai se basear para ter uma justificativa concreta, bem embasada? O administrador público ele deve ter a consciência de que quando ele celebra um contrato, ele está aplicando recursos públicos. Então precisa prestar contas, precisa permitir a fiscalização. Daí a necessidade, sim, de uma formalização. Sempre que o administrador contratar sem licitação, ele vai ter de abrir um processo. Dentro desse processo, ele vai ter de justificar o porquê do contrato e
Também o porquê da não realização da licitação. Esse dever de justificar as contratações, inclusive as contratações sem licitações, é exigido expressamente pelo artigo 26, que dá uma ênfase especial à necessidade de justificação do preço. Então, se eu contrato por conta de uma licitação, a partir de uma licitação, tenho de justificar o preço, que a rigor decorreu do próprio processo licitatório. Se eu contrato sem licitação, em função do valor, em função de um contrato emergencial, em função de qualquer situação que seja, eu tenho sim de, dentro do processo, justificar por que eu não licitei e por que eu contratei com a base naquele preço. Tem de ser justificado preço e porquê da contratação sem licitação. Tem de ser justificativa suficientemente clara, precisa, que permita a quem posteriormente venha fiscalizar esse contrato de ter a certeza de que era uma hipótese de contratação sem licitação amparada em lei. Pela Lei 8666, é crime contratar sem licitação fora dessas hipóteses autorizadas pela própria Lei de Licitações, pela própria Lei 8666. Porque devemos saber que os administradores públicos, eles não trabalham com recursos próprios. Eles trabalham com recursos da população, recursos públicos. Públicos porque são recursos que pertencem ao povo. Daí ele precisa formalizar esses contratos de modo a permitir um controle, uma fiscalização, para que se saiba que ele está contratando o que é necessário, para que ele está contratando pelo valor correto, para demonstrar que não houve desvios, que não houve falhas, que não houve favorecimentos. Doutor Lucas, obrigada pela entrevista mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade de colaborar com esse processo muito importante desenvolvido pelo Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado Federal, que permite aos administradores públicos terem condições, terem conhecimentos de melhor conduzir suas contratações. Você continua com a programação da TV Senado e no próximo encontro, semana que vem, nós estaremos novamente com o Dr. Lucas Rocha Furtado falando sobre licitações, essa produção do Instituto Legislativo Brasileiro. Obrigada.